Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. O tema de hoje é sobre alienação parental. Vamos à pergunta. O que é alienação parental? Alienação parental é o ato entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que esse menor repudie um familiar, causando, por exemplo, prejuízo ao estabelecimento ou manutenção de vínculo afetivo com este familiar. A prática da alienação parental geralmente é promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, gente, de modo geral, a mãe pode tanto praticar a alienação parental quanto ser vítima. O avô pode tanto praticar a alienação parental quanto ser vítima. A tia pode tanto praticar a alienação parental quanto ser vítima, e assim por diante. Para você se familiarizar um pouco mais sobre o tema e refletir se você é um possível alienador ou alienadora, eu vou colocar aqui na tela algumas frases que sugerem indícios de alienação parental. Você vai ganhar outro irmãozinho e sua mãe não vai mais gostar de você. Seu pai é um alcoólatra, não presta, você não deveria mais visitá-lo. Não fale para o seu pai que amanhã é dia de reunião dos pais no colégio. Alienação parental é uma coisa muito séria. Os danos causados à criança podem ser irreversíveis. Então, se você acha que é um possível alienador ou alienadora, procure auxílio jurídico ou até mesmo auxílio psicológico para compreender o quão prejudicial é esse tipo de comportamento e como você pode mudar isso dentro de você. A prática de ato de alienação parental fere o direito fundamental da criança ou do adolescente, de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e o descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes da tutela ou guarda. Portanto, se você acha que está sendo vítima de alienação parental, busque orientação jurídica com um advogado de sua confiança, para que ele tome as medidas cabíveis, as medidas judiciais adequadas para o teu caso concreto. E também, se for possível, seria interessante que você procurasse um auxílio psicológico para melhor lidar com esse tipo de situação que você está enfrentando. Os avós podem praticar alienação parental? A alienação parental é o ato entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que esse menor repudie um familiar, causando, por exemplo, prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo afetivo com este familiar. A prática da alienação parental geralmente é promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Portanto, embora a maioria dos casos de alienação parental sejam condutas praticadas pelo pai ou pela mãe, é possível sim que os avoengos, ou seja, tanto avô quanto avó, pratiquem alienação parental. Por que geralmente é um dos genitores que pratica alienação parental? Os motivos que provocam o comportamento que gera a prática da alienação parental são variados. De todo modo, os motivos que mais se destacam são a raiva, vingança, rancor ou descontrole emocional pelo término do relacionamento do casal, ciúme do ex-marido ou ex-esposa que constituiu uma nova família, sentimento de posse sobre a criança ou adolescente e assim por diante. Quais são as formas de alienação parental? A alienação parental é o ato entendido como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que esse menor repudie um familiar, causando, por exemplo, prejuízo ao estabelecimento e à manutenção de vínculo afetivo com este familiar. A prática da alienação parental geralmente é promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Geralmente, o alienador procura denegrir a imagem do outro familiar, atribuindo-lhe afirmações contrárias à verdade a fim de induzir o menor a erro, implementando um juízo falso de valores. Nesse sentido, a legislação trouxe formas exemplificativas de condutas que caracterizam a alienação parental. Olha só o que diz a lei. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade,
dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com avós. Então, se você acha que está sendo vítima de alienação parental, busque orientação jurídica com um advogado de sua confiança para que ele tome as medidas judiciais adequadas para o teu caso. A alienação parental é uma coisa muito séria. Os danos causados à criança podem ser irreversíveis. A alienação parental é crime? O tema é polêmico. Existe uma parcela de juristas que entende que a alienação parental não é crime, pois as medidas protetivas previstas no artigo 6º da Lei 12.318 de 2010, que coíbem a prática da alienação parental, não são de natureza penal. Essa corrente de juristas destaca ainda que o artigo que previa a aplicação da sanção penal foi vetado pelo presidente da República, sob a argumentação de que não seria necessária a inclusão de sanção de natureza penal, pois os efeitos poderiam ser prejudiciais à criança ou adolescente. De outro lado, também há uma parcela de juristas que entende que a alienação parental é crime, diante da promulgação da Lei 13.431 de 2017, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Nesse contexto, o sistema de garantias previsto nessa referida lei, ela dispõe que a alienação parental é uma forma de violência. Por essa razão, ela é criminalizável. O que fazer quando há indícios da prática de alienação parental? Eu penso que o mais apropriado é tentar resolver o conflito por meio do diálogo e evitar o litígio, justamente porque o litígio leva um desgaste emocional para todos os envolvidos. No entanto, nem sempre é possível resolver esse tipo de assunto amigavelmente, diante da gravidade do caso. Portanto, caso o bom senso não prevaleça, a vítima terá que judicializar esse conflito familiar, constituindo advogado especializado em direito de família para propor uma ação judicial de alienação parental para a defesa dos direitos dos envolvidos. E quais seriam esses direitos? Basicamente seria fazer cessar de imediato a prática de alienação parental, de modo a preservar a integridade psicológica do menor e de todos os interessados, além de restabelecer o convívio entre o genitor e o filho, por exemplo. Quais são as sanções que podem ser aplicadas contra a pessoa que pratica alienação parental? O juiz ele pode declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado, estipular multa ao alienador, determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, determinar alteração da guarda para a guarda compartilhada ou sua inversão, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, declarar a suspensão da autoridade parental e, caracterizado a mudança abusiva de endereço, inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência familiar. Então, se você acha que está sendo vítima de alienação parental, você tem que ter em mente qual dessas sanções você gostaria que fosse aplicado contra o alienador, porque quando o advogado elabora a petição inicial, obrigatoriamente ele deve informar ao juiz qual dessas sanções a vítima gostaria que fosse aplicado contra o alienador, caso se confirme, mediante ampla defesa e contraditório, a prática da alienação parental. A guarda compartilhada pode estimular a alienação parental? Não, de forma alguma. Os especialistas entendem que a guarda compartilhada desestimula a alienação parental, pois a criança conviverá com ambos os genitores por um período de tempo equilibrado.
com participação ativa do pai e da mãe no desenvolvimento biopsicossocial de seu filho, o que evita ou diminui a chance de um dos genitores tentar alienar a prole. A alienação parental faz perder a guarda? Sim, uma das sanções previstas para quem pratica alienação parental é a modificação da guarda ou suspensão da autoridade parental, ou seja, em última análise pode ser compreendido como a perda da guarda judicial da criança. Existe alienação parental contra o idoso? Sim. Ultimamente, tem se constatado que os idosos são impedidos por curadores ou pessoas que exerçam influência sobre ele de preservar o vínculo de convivência com outros parentes e amigos, mantendo-o isolado. Nesse sentido, embora o Estatuto do Idoso seja omisso quanto ao tema, os operadores do direito utilizam por analogia a Lei de Alienação Parental para proteger os direitos dos idosos, evitando assim a prática da alienação parental. Cabe dano moral na alienação parental? Eu entendo que sim, principalmente nos casos em que os danos causados pela alienação parental sejam irreversíveis. Além disso, deve-se apurar no processo profundo abalo psicológico e transtornos na vida da vítima, fato este que ofende a personalidade dela, o que gera o dever de reparação por danos morais. O pai que foi falsamente acusado pela genitora do filho comum pela prática de crime contra o filho, pode requerer indenização por dano moral? A prática da alienação parental geralmente é promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por qualquer pessoa que tenha criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Geralmente, o alienador procura denegrir a imagem do outro familiar, atribuindo-lhe afirmações contrárias à verdade a fim de induzir o menor a erro, implementando um juízo falso de valores. Nesse sentido, a legislação trouxe formas exemplificativas de condutas que caracterizam a alienação parental. Olha só o que diz a lei. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Denunciação caluniosa é o acionamento indevido do poder estatal de persecução penal, fazendo surgir contra alguém um inquérito ou processo imerecido. Nessa hipótese, parece-me plenamente possível a reparação por danos morais, quando demonstrado o ocorrido aliado ainda ao abalo psicológico e transtornos na vida que foram gerados à vítima pelo alienador.